Vale o topo do Grupo B. Nessa quarta-feira tem clássico Alagoas-Pernambuco, tem CSA e Náutico em campo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nessa quarta-feira tem CSA e Náutico, um clássico Alagoas-Pernambuco no Rei Pelé, às 21h30, valendo o topo do Grupo B, pelo menos parcialmente, mas o CSA, em caso de vitória, vai à liderança isolada do grupo. Em caso de vitória do Náutico, o Náutico empata com Bahia e América de Natal. Vou trazer essas informações, vou falar sobre prováveis escalações, trazer um pouco da minha expectativa para o jogo. Falando em expectativa, eu quero a sua aqui nos comentários. O que você está aguardando para essa partida? Confronto válido pela quarta rodada do Regional. E antes de dar sequência também, eu vou fazer um convite aqui para vocês. Nessa terça-feira eu gravei um vídeo falando sobre o Náutico de 2025. Então você, torcedor do CSA, que quer conhecer um pouco do adversário, vou deixar o card aqui acima. Você que é torcedor do Náutico e quer apoiar também o conteúdo, vai lá, deixa o joinha, isso ajuda demais aqui ao crescimento do canal e faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. Mas bora lá, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link nesse vídeo também, para eu trazer mais conteúdos, para falar mais de Copa do Nordeste, mas bora primeiro falar sobre, antes de trazer informações sobre transmissão e prováveis escalações, o Grupo B que tem o Bahia na liderança com 7 pontos, América de Natal também com 7 pontos, o único jogo dessa quarta rodada já realizado, o confronto do América de Natal 2-1 sobre o Confiança, com o resultado o América tem 7 pontos e é o vice-líder. O CSA está aqui na terceira posição, em caso de vitória vai aos 9 e assume a liderança. Tem um Ceará, Náutico e Confiança com 4 pontos. Em caso de vitória do Náutico, Náutico até empata em número de pontos com Bahia e América de Natal, só que o saldo de gols, vocês têm aqui o ponto de informação, está zerado do Náutico até aqui. O saldo de gols do Bahia é de 8. Então, para ocupar a liderança ao final dessa rodada, o Náutico precisaria golear a equipe do CSA. E aí tem Juazeirense e Sampaio Corrêa, as duas equipes que também jogam nessa noite de quarta-feira. Bora lá falar sobre a provável escalação das duas equipes, está aqui na tela, e trazendo um ponto também de momento das duas equipes. Se teve um CSA que até algumas semanas vivia o início de ano dos sonhos, conseguindo um 100% de aproveitamento na temporada, batendo o CRB no Clássico, conseguindo classificação antecipada à semifinal do estadual, conseguindo também na pré-Copa do Nordeste espantar aquele pesadelo da fase preliminar que viveu em 2024. Enfim, era o início de temporada dos sonhos do CSA, só que vieram alguns tropeços. CSA terminou não se classificando com a melhor campanha da primeira fase, jogou contra o Asa semifinal do campeonato alagoano e terminou caindo. Esse foi o primeiro grande golpe que o torcedor do CSA sentiu. Do outro lado, se tem o Náutico que vive uma temporada muito irregular, né? Semana após semana é um Náutico que surpreende, tanto no lado positivo como no lado negativo. Eu até fiz um vídeo falando um pouco sobre isso. Na mesma semana que o Náutico consegue ser derrotado para o Central sem desempenhar nada, é o Náutico que vai lá e consegue uma vitória sobre o Ceará. Na mesma semana que o Náutico empata contra a Juazeirense dentro de casa, vai para um jogo fora de casa contra o Sport e consegue uma vitória na Ilha do Retiro. Então é um Náutico muito imprevisível. E trazendo aqui a provável escalação das duas equipes, se tem um CSA sem grandes surpresas, George no gol, provavelmente, tá? Cedric aqui na lateral direita, o Anderson, Betão e Enzo na linha defensiva. Você tem uma evolução defensiva do Enzo aqui no corredor esquerdo. Você tem um Cedric que também vai conseguindo ganhar alguma confiança defensiva. Meio de campo com a briga entre Nicola e Camacho e o Vander como outro nome que deve estar entre os titulares. Você tem uma posição um pouco mais avançada de um CSA com Brian e Álvaro, ambos que são meias de articulação, né? Meias de criação, ofensivos, e trocam muito de posição. Então, em alguns momentos a gente vai ver o Álvaro por dentro, em outros momentos a gente vai ver o Álvaro mais aberto pelo lado direito. Na realidade mesmo, assim, o que se tem de tendência é de um
um Brian jogando mais aberto e o Álvaro jogando mais centralizado, até pelo fator de intensidade que se tem entre os dois jogadores. Mas são dois meias ofensivos, dois caras de criação. Cachoeira como grande destaque do CSA até aqui na temporada, e o Thiago Marques, né, que briga ali com a 9 com o Igor Bahia. Se o Igor Bahia estivesse bem, a tendência era o Igor Bahia sendo titular, mas se tem o Igor Bahia que deve desfalcar o CSA nos próximos jogos, e aí tem um Thiago Marques ganhando a posição. O CSA dentro dessa estrutura, um 4-4-2 puxando para um 4-3-3. CSA tem dificuldade de encontrar um ponta direita e termina utilizando dois caras de criação nesse meio barra ataque. Olhando para o lado do Náutico, o Náutico tem o Muriel no gol, é um dos nomes que dá para dizer que ainda são novos na equipe pernambucana, cobre um espaço em que a torcida tinha muita dor de cabeça nesse início de ano, torcida barra Marquinhos Santos também. Tem para a linha defensiva o Marcos, jogador que chegou com o Marquinhos Santos do América de Natal. Ele briga aqui pela lateral direita com o Arnaldo, ex-CSA. Então tem aqui o Marcos que apoia bem, tem uma intensidade um pouco maior do que o Arnaldo. E o Arnaldo há um bom tempo já não desempenha tão bem assim. Então tem a lateral direita aqui com o Marcos, Felipe Santana e o Léo aqui na dupla de zaga. E o Igor Fernandes aqui nessa lateral esquerda. Então se tem esse ponto da linha defensiva. O meio de campo com o Souza, né? Dá pra ver aqui a figurinha que não é aquele Souza batedor de falta, das bolas paradas. Aquele terminou saindo do Náutico ainda na temporada passada, foi jogar pelo América de Natal, mas esse nome aqui, esse Souza aqui, ele é fundamental nessa construção inicial do Náutico, na distribuição inicial de jogo da equipe pernambucana e também gerando poder defensivo. Tem o nome do Auremir, que passou aqui pelo futebol alagoano, passou pelo CRB, um volante barra meia central. Tem também o Enderson, que é um meia central, mas já jogou como 10 nessa temporada pelo Náutico. E o Patrick Alan, assim, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes do Náutico, remanescente da temporada passada, segue sendo a tendência de ser um grande personagem do Náutico para 2025 também. Você tem uma grande não, mas tem uma dependência sobre o nome do Patrick Alan, então atenção a esse nome, né? Principalmente a fase defensiva do CSA tende a ter alguma dor de cabeça com ele. No ataque, Paulo Sérgio, também conhecido do torcedor alagoano, conhecido do torcedor do CSA. O outro centroavante do Náutico é o Bruno Mezenga, então se tem nomes conhecidos do futebol alagoano, especificamente do CSA. Paulo Sérgio é o titular. Ele vem desfalcando o Náutico em algumas situações, e aí o Bruno Mezenga naturalmente é o titular a partir dessas baixas do Paulo Sérgio, mas se tem aqui a figura de impacto, né? Assim, quando o Paulo Sérgio joga, é um Náutico que tem um poder de definição maior, quando não, se tem um Bruno Mezenga com alguma irregularidade. Aqui se tem o nigeriano Otsunya, e tem também o nome do Vinícius, né? O Vinícius que ainda vive uma expectativa de estreia, foi regularizado há poucas horas, dá para classificar assim, e pode ser esse companheiro de ataque do Paulo Sérgio. Vinícius que já teve uma história com o Náutico, recentemente passou pelo Goiás, passou também pelo América e vai tentar recuperar um bom momento na carreira no Náutico. O nigeriano já vem com um encaixe no grupo, já teve bons momentos nessa temporada com o Náutico, ele que inclusive pertence ao América de Pernambuco. Então a negociação de empréstimo e está defendendo o Náutico em 2025. Acho que pontos de atenção do Náutico, acho que os corredores laterais, principalmente aqui o Marcos. Tem também o Luiz Paulo como uma possibilidade para a lateral esquerda. Aqui o nome do Patrick Alan e o nome do Souza também, acho que são os dois nomes de atenção. O Náutico também tem no elenco o nome do Marco Antônio, que pode jogar aqui no lugar do Enderson. E aqui essa dupla de ataque, né? Um desses três nomes aqui devem compor a dupla de ataque. Acho que o fator do Vinícius é um cara que talvez não venha com um grande ritmo de jogo, e talvez o nigeriano possa ganhar a posição, possa seguir com a posição, pelo menos para o início da partida, e aí depender de como o Marquinhos Santos entender, ler o jogo, o Vinícius pode ganhar algum espaço. Acho que a tendência é de um jogo muito equilibrado. Estou muito curioso para saber como o CSA vai demonstrar um poder de recuperação após o golpe no campeonato alagoano, e como esse Náutico de muitas irregularidades vai conseguir
se apresentar em Maceió. Você vai ser um Náutico de um poder de definição, de um poder de criação e de repertório também, que conseguiu bater o Sport, que conseguiu bater o Ceará, ou se vai ser o Náutico que, por exemplo, perdeu por decisão, que, por exemplo, não conseguiu bater a equipe da Juazeirense. Vamos ver qual Náutico vai se apresentar no Rei Pelé. Entendo que a tendência é de um equilíbrio, a depender desse comportamento tanto de CSA como de Náutico. O jogo vai ser transmitido e antes de você sair, só lembrando, deixa o like se curtiu o vídeo, também se inscreve no canal, compartilha o link e vai lá no outro vídeo também que eu falei um pouco mais sobre o Náutico, trouxe outras peças também do Náutico e outras projeções para a Série C inclusive. O jogo entre CSA e Náutico vai passar tanto em TV aberta pelo SBT, também vai ter transmissão pelo Premier. Todos os jogos com transmissão do Premier, TV fechada, e esse jogo do CSA contra o Náutico vai passar pelo SBT. Deixa o seu palpite aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha o link também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.